Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para prestar alguns esclarecimentos jurídicos sobre a liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi publicada recentemente e determinou a suspensão das atividades não essenciais em Bragança Paulista. Na verdade, quem deu essa liminar foi um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que tem a competência para julgar assuntos estaduais, no caso, competência estadual e competência municipal, tendo em vista os decretos que o nosso prefeito editou. 3 decretos que ele editou, colocando algumas medidas de isolamento social que estavam sendo seguidos pela nossa cidade. Eu gostaria de esclarecer quanto à competência deste procurador. Foi o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, e essa procuradoria é como se fosse o Ministério Público em nível estadual, ou seja, de segundo grau. Esse procurador ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esses decretos que o município editou, sob a alegação de que eles estavam ofendendo direitos difusos das pessoas, porque cabe ao Ministério Público justamente promover a defesa dos direitos difusos, que são direitos transindividuais, que ultrapassam a esfera de um único indivíduo. São direitos principalmente caracterizados por direitos do meio ambiente, direitos da saúde, no caso, considerado como tal. Ele entrou porque a Constituição Federal, no artigo 196, ela prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, de acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção. A Procuradoria do Estado de São Paulo, como eu já disse anteriormente, ela tem essa competência de defender e proteger, né, os direitos difusos à saúde e meio ambiente e outros. E aos municípios não é autorizado, embora tenha uma competência específica de legislar em relação às leis estaduais, às leis federais e estaduais, dentro do interesse local, o município pode sim legislar, mas apenas para complementar a legislação, suplementar, no caso, a legislação estadual no que lhe couber, ou seja, interesse absolutamente local. Então, nós perguntaríamos: a saúde é um interesse local? Sim. E regras de isolamento social são de interesse local? Sim, cada região, cada município tem a sua peculiaridade. Contudo, embora exista essa competência suplementar dos municípios, o prefeito municipal, ao dar uma, digamos assim, uma regra de isolamento um pouquinho mais branda, como ele fez nesses 3 decretos, o que ele fez? Ele diligenciou contra o Plano São Paulo, que foi estabelecido pelo governo do Estado de São Paulo, no final de maio, e esse Plano São Paulo, ele classificou os municípios em determinadas fases. E, nada obstante, o prefeito legislou abrandando as medidas de isolamento, reabrindo as atividades que não eram essenciais, ainda que de uma maneira controlada, em horários controlados, por setores na cidade, que ele chamou de zona verde, zona laranja, enfim. Ele fez isso, porém, o município de Bragança Paulista já estava caracterizado pelo governo do Estado de São Paulo, que fez toda uma pesquisa e vigilância sanitária e fez, logicamente, planilhas e com os dados que tinha sobre
a questão da saúde e da Covid aqui na nossa cidade, ele fez isso, o prefeito de Bragança fez isso contrariamente ao que esta pesquisa e esse apontamento do governo do estado de São Paulo havia sido realizado. Lá eles diziam que o Bragança deveria estar classificada na fase 1. Na fase 1, que é a vermelha. A vermelha significa que há a proibição do funcionamento de atividades que não são essenciais. E, sem dúvida, o abrandamento dessas medidas de distanciamento social, como foi determinado pelas normas municipais aqui em Bragança, ele estava realmente em descompasso com essas orientações vindas do governo estadual e que eram orientações pela comunidade científica e, de certa forma, isso colocava em risco, né, a proteção à vida, à saúde, além de não atender os princípios de prevenção e precaução, né, para não contaminação com essa doença. Então, diante disto, o ministro desembargador Márcio Bartoli, de São Paulo, perdão, o desembargador, ele deferiu uma liminar para suspender de imediato a vigência dos decretos 3281, 3286 e 3295, que haviam sido elaborados e veiculados pelo prefeito municipal de Bragança Paulista. E o fundamento qual foi? Que ele, ao legislar nesses 3 decretos, abrandando o isolamento, ele foi contrário à legislação estadual. Ele foi contrário, ou seja, ele poderia sim legislar de interesses em Bragança, etc., locais, mas não contrariamente ao que o governo federal havia determinado. Diante disto, ele resolveu conceder, porque isso se chama inconstitucionalidade, toda vez que uma norma, seja ela municipal ou estadual, ela afrontar a Constituição Federal, isso se chama inconstitucionalidade, ou seja, um vício que afronta uma norma superior. Então, no regramento hierárquico, nós temos a Constituição Federal, que também já tem o direito à vida, o direito à saúde, a Constituição Estadual, que também prevê que a saúde é o bem maior e tem que ser preservado, e a Constituição Municipal, que na verdade não é Constituição, é lei orgânica do município, que também prevê. E o município ele só pode, então, como eu disse, suplementar. E o nosso prefeito optou por regulamentar de maneira divergente, de uma outra forma, contrária ao Plano São Paulo. Portanto, ele achou por bem, o desembargador, liminarmente, não é uma decisão definitiva, suspender a vigência desses decretos, o que na prática leva ao que está acontecendo em Bragança Paulista. Novamente, as atividades não essenciais foram impedidas de funcionar, né? Foram fechadas, não podem mais ter o seu funcionamento, atendimento presencial. E até que se decida isso, afinal, prevalece essa decisão liminar, né, até o final do julgamento, para ver depois se ela vai ser mantida ou não. Mas, na verdade, se esse isolamento traz efeitos práticos ou não, difícil sabermos para o controle da doença. Nem mesmo os médicos, as pessoas da vigilância, os estudiosos mais profundos, nós já tivemos aí várias experiências de que o mundo inteiro está perplexo diante dessa doença. Então, não sabemos se realmente é efetivo o isolamento, mas acredito que a prevenção é sempre importante. Então, se há um meio de coibir, um meio de impedir que a doença se alastre com mais celeridade, ótimo que se tente desta forma. Esta é a explicação que todos acho que gostariam de saber, de entender o porquê dessa mudança em razão de uma ação distribuída pela Procuradoria do Estado de São Paulo. Era o que eu tinha a esclarecer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais que eu posso responder. Obrigada.